Olá! E se a gente conseguisse prever um apagão numa cidade inteira, antes mesmo dele acontecer? É exatamente isso que vamos fazer hoje. A gente vai mergulhar de cabeça no código e construir um sistema inteligente para monitorar redes elétricas. E tudo isso usando Python. Olha, a questão hoje em dia com as redes elétricas modernas não é nem a falta de dados. É o contrário, na verdade. É um verdadeiro dilúvio de informações. E o sistema precisa tomar decisões, assim, praticamente instantâneas, coisa de milissegundos, para garantir que as luzes continuem acesas. E a resposta para esse desafio está na construção de um especialista automatizado. Pensa num pipeline de dados que consegue farejar um problema muito mais rápido do que qualquer ser humano. E é justamente esse pipeline que a gente vai montar aqui, passo a passo, mostrando todo o poder que o Python nos dá para fazer uma coisa dessas. Certo. Para dar conta de uma tarefa desse tamanho, é óbvio que a gente precisa do kit de ferramentas certo. Um kit bem robusto. E é aí que o Python brilha, sabe, com todo o seu ecossistema científico que parece que foi feito sob medida para a engenharia. Olha só que interessante isso aqui. Cada biblioteca é como se fosse uma ferramenta super especializada numa bancada. A gente tem o Pandas e o NumPy, que são os responsáveis por pegar os dados brutos, tipo formas de onda, logs, e dar uma organizada. Depois entra a turma da inteligência artificial, como o Scikit-learn, que vai classificar falhas e até prever a carga. E ainda tem os utilitários, como o SciPy, para filtrar sinais. É um verdadeiro canivete suíço. E sabe por que tudo isso funciona tão bem junto? Porque essas ferramentas foram construídas com a mesma filosofia. Elas são consistentes, ou seja, uma conversa com a outra sem nenhum problema. E elas usam o princípio da abstração, que, trocando em miúdos, significa que elas escondem toda a complexidade do código por baixo dos panos. Isso simplifica demais o nosso trabalho. Beleza, então. Chegou a hora de colocar a mão na massa. A nossa construção vai seguir uma jornada bem clara, com 4 etapas principais. A gente vai transformar um simples sinal elétrico no sistema de monitoramento completo. Esse aqui é o nosso plano de voo, o nosso mapa. A gente começa com uma coisa super simples: pegar os dados lá do Requests. Daí a gente processa esses sinais com Pandas e NumPy. O próximo passo é adicionar uma camada de inteligência com o Scikit-learn. E por fim, a gente escala tudo com multiprocessing. É uma jornada que transforma dados brutos em decisões automáticas. Bom, vamos lá. Primeiro passo. A gente precisa da matéria-prima, certo? Então, a primeira coisa é ir buscar esses dados, pegar os sinais elétricos direto de uma fonte pública na internet. E para fazer essa captura, a gente usa a biblioteca Requests. Ela é fantástica porque faz todo o trabalho pesado para a gente. Basicamente, ela esconde toda aquela complexidade de protocolos da web e, no final, entrega para a gente um fluxo limpinho de dados elétricos brutos a partir de uma única URL. Simples assim. Ok, dados na mão. E agora? Bom, agora vem a parte crucial. A gente precisa pegar esse monte de informação bruta e transformar em algo que faça sentido. E depois, claro, ensinar o nosso sistema a entender o que esses dados significam. É a hora de transformar o sinal em um diagnóstico. E a diferença é gritante. Dá uma olhada. Antes, o que a gente tem é um arquivo de texto gigante, cheio de falhas, valores faltando, tudo misturado. Uma bagunça. Depois, com a ajuda do Pandas e do NumPy, pronto, a gente tem uma tabela super organizada, um data frame limpinho, e mais, a gente já aproveita e calcula métricas de engenharia importantes, como o V_RMS, que é tensão eficaz, é o que realmente importa no sinal. Aqui entra uma das coisas mais geniais do Scikit-learn, a sua API de estimadores. É um conceito chamado polimorfismo, mas a ideia é super simples. Pensa no controle remoto universal. Você usa os mesmos botões para controlar uma TV, um aparelho de som, o Blu-ray. A API de estimadores é isso, só que para machine learning. São os mesmos comandos para treinar e usar modelos completamente diferentes. E o padrão é sempre esse. A gente inicializa o modelo, por exemplo, um Random Forest Classifier. Depois, a gente usa o comando .fit para ele aprender com os dados. E quando a gente precisa de um diagnóstico para um dado novo, é só usar o .project. Essa simplicidade é o que nos dá o poder de trocar algoritmos complexos com uma única linha de código. Isso dá uma agilidade para o projeto que é inacreditável. Certo, até aqui o nosso sistema já consegue diagnosticar um sensor. Está funcionando legal. Mas uma smart grid de verdade, uma rede elétrica inteligente, não tem um sensor, tem milhares. Então, nosso passo final, o grande desafio, é escalar esse nosso especialista automatizado para dar conta do recado.
E como a gente faz isso? Com um processamento paralelo. É aqui que entra a biblioteca Multiprocessing. A ideia é criar vários processos separados que rodam ao mesmo tempo de verdade. É como se a gente clonasse o nosso especialista e colocasse cada clone para analisar um sensor diferente, tudo simultaneamente, aproveitando todos os núcleos do processador. E o alvo aqui é bem claro e, vamos dizer, ambicioso. Usar 100% da capacidade do hardware. É não deixar nenhum pingo de poder de processamento ir para o lixo. Isso garante que a gente tenha o diagnóstico o mais rápido possível. Então, parando para pensar em tudo que a gente construiu, o que aprendemos? Primeiro, o poder da abstração. A gente tratou medidores supercomplexos como se fossem objetos simples no código. Segundo, polimorfismo. Trocamos algoritmos de inteligência artificial com uma facilidade incrível. E terceiro, escalabilidade. Distribuímos o trabalho pesado para todo o hardware disponível. No fim, a gente usou conceitos de programação para criar um sistema autônomo e poderoso. Isso mostra uma mudança fundamental, né? O papel do engenheiro do futuro talvez não seja tanto o de executar cálculos na mão, mas sim o de ser um arquiteto de sistemas autônomos, de sistemas que pensam por si próprios. Tem uma citação do Theodor von Karman que eu acho perfeita para isso. Os cientistas estudam o mundo como ele é, os engenheiros criam um mundo que nunca existiu. No final é isso, as ferramentas e técnicas que a gente viu aqui dão o poder para os engenheiros fazerem exatamente o que eles fazem de melhor, construir o futuro. O projeto que a gente desenhou aqui foi para uma rede elétrica, mas essa mesma combinação poderosa de ciência de dados e engenharia pode ser aplicada para resolver uma infinidade de outros problemas. Então, a pergunta que fica no ar é: agora que o caminho está claro, qual será o próximo futuro a ser construído?